Estamos novamente aqui direto do estúdio Rosana Paulucci, dentro da FIRA, para mais um programa do Extreme com a Mauri Maroto. Hoje teremos a presença do empresário, corredor e amigo Anderson Garcese. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, irmão. E você acertou, é Garcese. Normalmente as pessoas confundem com Guazelli, não é ainda, né? É Garcese. É um prazer estar aqui com você, porque eu acabei de falar para você, é minha casa aqui e eu me sinto super à vontade, ainda mais do seu lado. Muito obrigado. Pessoal, hoje a gente vai saber um pouco mais sobre a vida do Anderson. Ele é uma pessoa muito influente no esporte em Avaré e ele está começando, fora essa influência dentro de Avaré, a levar o nome de Avaré para fora. O programa traz para vocês sempre personalidades que ajudam no desenvolvimento do esporte ou da educação física propriamente dito, como ciência em fisiologia do exercício. Anderson, antes de a gente começar a falar da sua entrada trabalhando com esporte, eu gostaria de saber um pouco mais, como é que você começou no esporte? Que esporte você optou? Quem é você dentro do esporte? Engraçado que eu sou um atleta fingido, porque eu queria ser um atleta profissional. Meu ídolo era o Arnold Schwarzenegger, eu tinha certeza que eu ia ficar como o Arnold Schwarzenegger. Se você perceber, eu não fiquei, né? O que acontece é assim, eu tenho um tio chamado Roberto e esse cara ele me levou pela primeira vez a correr no Parque Piqueri, em São Paulo. Eu tinha uns 13 anos mais ou menos. Eu achei um saco aquilo, porque como eu não tinha conhecimento, eu não sabia que era aquilo, mas eu fiquei, ao mesmo tempo, fiquei encantado com a corrida. O que é aquilo? Ela te dá uma sensação diferente. Só que isso, eu tinha 13 anos, eu estou com 40, então foi um bom tempo. Com o passar do tempo, a coisa foi indo, foi passando, eu comecei a fazer musculação, que eu queria ficar igual o Arnold Schwarzenegger. Eu descobri na musculação que eu queria ser professor de educação física. E aí foi embora, aí foi uma coisa, consequência da outra, mas o meu esporte sempre foi corrida de rua e musculação. Eu sou fã, incondicional, gosto de todos. Vôlei, acho barato, que é a sua praia. O handball é para gente que gosta de fazer uma coisa mais pancada. Mas é assim que eu comecei nessa questão do esporte, você entendeu? E vivo dele, e faço da corrida e da musculação, não musculação propriamente como ganha-pão, mas como meu hobby. A musculação é o meu hobby hoje. A corrida ela é o meu ganha-pão, digamos assim, também, entendeu? Foi assim que começou. Legal. Alguns colegas que vão estar vendo esse vídeo não sabem, mas o Anderson ele é dono da empresa Esporte Mais Saúde. Ela é responsável hoje praticamente para resultados de você organizar corridas de rua em Avaré. Anderson, por trás de uma organização de corridas de rua, o que é necessário? Quando você vai organizar, o que é primordial para você organizar essa corrida? A corrida de rua, a organização de corrida de rua, ela não é um treino em que você junta o seu pessoal, eu vou juntar os meus amigos e vou correr. Ela é diferente, ela requer responsabilidade, ela requer ética, ela requer planejamento. Eu sempre falo que as principais palavras da organização de corrida de rua é planejamento, organização e execução. A coisa ela é um pouco mais complexa do que só você pegar e sair correndo. Por quê? Porque você tem responsabilidade sobre as pessoas. Então eu sempre brinco, a última corrida que eu fiz em Avaré foi a Light Run, dia 1º de maio. Foram 480 atletas. Bastante. É muita gente. Para Avaré é muita gente. Então aí você coloca assim, são 480 pessoas que estão sobre a minha responsabilidade. Eu penso assim, cada pessoa que vem correr, ela passa a ser meu atleta. Como se eu fosse, entre aspas, obviamente, o técnico dela. Obviamente que eu não ensino ninguém a correr, não é a minha praia isso daí tem que ser um professor de educação física, formado, gabaritado. A minha é organizar. Organizar uma corrida de rua, você precisa estudar. Como que vai ser o percurso? O que o atleta quer? Como o atleta vai se sentir bem? Por que eu vou participar dessa corrida? Eu até estava brincando nos bastidores, eu falei para você, que todas as minhas corridas eu corro. Eu faço elas antes. Assim, coisa de um mês antes eu estou com tudo pronto já de uma corrida.
não é uma brincadeira. Então não dá para você ser professor de educação física e advogado ao mesmo tempo, e você executar as duas coisas com precisão, com excelência. Você tem que se dedicar àquilo. Eu abri mão de algumas coisas, até profissionais que eu já fazia, como a própria revista, a revista Esportes Mais Saúde, eu parei por ela por enquanto, porque eu precisava me dedicar à corrida de rua. E hoje, sim, eu levo o nome de Avaré, a Esportes Mais Saúde, a Avaré. Então eu já fiz corrida em Marília, Arandu, Itaí, Avaré, a meia maratona de Avaré, eu estou indo no ano que vem para a 4ª edição. A expectativa para o ano que vem são para 600 pessoas. Posso afirmar para você assim que 70% é um público de fora. Então a gente tem ainda ligado ao esporte, movimento ao comércio, você tem turismo, você tem os hotéis. Então os hotéis da beira da represa, eles ficam lotados porque eu faço a corrida lá na beira da represa. Então assim, eu encaro a corrida de rua, organização, não é mais um hobby para mim. Ela é uma questão muito séria, que requer muita responsabilidade. Qualquer pessoa que estiver ouvindo e vier participar de uma corrida minha, ela pode ter certeza que eu vou cuidar dela como se ela fosse um atleta meu. Entendeu? Por isso que eu me dedico, eu gosto tanto da corrida de rua, na organização. Sabe, Anderson, eu estava vendo na história, numa corrida de maratona, na corrida de Nova York, uns irmãos que são gêmeos, eles conseguiram burlar o esquema de ganhar a corrida e acharam estranho como é que aqueles caras tinham conseguido, sem nome nenhum no meio de corridas de rua, ter chego tão rápido e à frente de muitos corredores. Foi onde surgiu o interesse de fazer o chip, né? Eu gostaria assim, o amigo lá de casa não deve conhecer muito. O chip é totalmente confiável? Já aconteceu com você de alguém tentar burlar mesmo com chip? Como que é essa história do chip na corrida de rua? A gente sofre um problema, eu não vou falar que é um problema só do brasileiro, mas muitas vezes a gente cobra uma perfeição de ética do político e nós mesmos não colocamos em prática esta mesma ética. Então você grita por aí, fora corrupto, mas você age como tal às vezes. E, infelizmente, na corrida de rua também acontece. Não é a maioria, pelo contrário, a grande maioria são amadores, mas são amadores com consciência. Isso é espetacular. Mas você sempre tem um ou outro que quer fazer a sacanagem. Então, por exemplo, o cara... Eu e você somos de categorias diferentes, eu vou dizer que você seja mais velho do que eu. Eu, mais novo, eu vou na sua categoria, com o seu nome, só que como ninguém sabe quem eu sou, eu ganho na sua categoria. Então sou chamado no pódio. Qual que é o problema disso daí? É que eu acabei prejudicando as pessoas que são da sua categoria, porque uma organização de corrida de rua bem feita, ela separa por faixa etária, são de 5 em 5 anos, começa a partir dos 16, e aí você conta até, no caso de homens, acima de 65, e no caso de mulher, acima de 60. Todas as categorias de 5 em 5 anos, masculino e feminino, são premiadas. Os 3 primeiros colocados, certo? E as pessoas buscam isso. É um momento em que elas se superam. Então, você imagina uma pessoa de 60, 70 anos, que ela chega em primeiro ou terceiro lugar na categoria dela, ela quer subir no pódio. Como alguém de 18, 20 anos, não importa. Quando a pessoa faz essa troca de nome, ela está burlando uma regra que está bem clara no regulamento. Já começa por aí. Ela acaba prejudicando aquele que tinha chance. Então você pega, eu com 20, eu vou correr na categoria de 35, você entende disso, não eu. Mas o cara de 20 anos tem naturalmente muito melhor. Então ele vai chegar na frente. Ponto. Não da maioria, porque eu conheço gente de 40, 45 anos que destrói. São caras espetaculares. Treinados, exatamente. Aí eu chego então eu prejudiquei aquele cara de 35 anos. Para a organização, onde que é o problema? Eu vou ter que desclassificar aquela pessoa. E eu pego, eu consigo pegar. Como eu sou chato, eu consigo pegar. Infelizmente eu não posso fazer nada por ele. Você falando, eu fico pensando, muita gente que acaba indo ver a corrida e acaba indo correr junto. Você que é despreparado, a gente pede, não corra, não faça. Quer caminhar, vai caminhar, mas não tente se igualar a pessoas que já estão treinadas. Por mais que a gente use o nome amador, essas pessoas são amadoras no sentido de não receber para correr, mas elas são muitas vezes profissionais em qualidade de condição física.